Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Com as festas de Halloween por aí, não pude achar melhor tema para o canal do que esse. Ainda mais porque a pessoa que me mandou a dica praticamente fez o vídeo sozinha. Ele expressou com suas palavras uma excelente análise, a qual tudo que eu tive que fazer foi emprestar minha voz e montar o vídeo. Acredito que assim como eu, você escuta falar de Halloween desde criança. Isso sempre foi passado para você com um aspecto positivo. Mas será que existe algo obscuro por trás disso? Ou é só mais uma festa inocente? Para descobrir isso, teremos que voltar ao seu passado, quando ela foi criada. Sabemos que ela é comemorada sempre no dia 31 de outubro. E como eu sei que muitos só acreditam no que a mídia fala, a série Sobrenatural também já falou sobre a origem do Halloween, a verdadeira. Já foi dito uma vez que são nas brincadeiras onde é dita as maiores verdades. E sendo assim, o que eles falaram, você vai comprovar durante este vídeo, que vai encaixar como uma luva com nossas informações. Vejamos aqui o que eles disseram sobre isso. Samhain é o demônio que deu origem ao Dia das Bruxas. Os celtas acreditavam que a noite de 31 de outubro era a única do ano onde o véu entre os vivos e os mortos ficava mais tênue. Era a noite de Samhain, usavam máscaras para se esconder dele, deixavam doces nas portas para acalmá-lo, esculpiam caras em abóboras para adorá-lo. Ele foi exorcizado há séculos. Então mesmo com Samhain no andar de baixo, a tradição ficou. É isso aí. Mas agora, em vez de demônios e orgias de sangue, Halloween, o Dia das Bruxas, tem a ver com crianças, doces e fantasias. Então uma bruxa quer trazer Samhain pra... E é por isso que eu discordo dos meus queridos irmãos evangélicos, quando proíbem seus filhos de verem o que eles gostam. Agora eu dei um bom exemplo disso, mesmo de uma coisa feita com má intenção, como no caso de Sobrenatural, que mostra símbolos satanistas como coisas boas e incentiva a tatuar o próprio corpo para proteger-se de possessões, quando na verdade é ao contrário. Se você estiver desperto, você pode perceber essas coisas e tirar o que é bom, como informações como essa, por exemplo. Eu vejo mães evangélicas que proíbem seus filhos de assistir um determinado programa, porque o pastor falou na igreja e as informou. Mas aí, por falta de conhecimento, ela permite que ele assista um outro bem pior. Então meu conselho é que ao invés de você fazer isso, sugiro que você mostre a verdade a ele. Ensine ele a identificar essas coisas, a verdadeira intenção por trás daquilo. Se possível, assista com ele. Assim, ao invés de ele cair nas armadilhas do demônio, ele vai começar a percebê-las e ajudar outros amigos que ainda estão na inocência a desarmar esse tipo de coisa. Porque, meu amigo, é preciso que você bote em sua cabeça que você não vai poder protegê-los pela vida inteira. Então, é melhor deixá-los preparados e bem treinados. Agora vamos continuar com nossa análise. A origem do Halloween foi criada pelo povo celta há pelo menos 500 anos antes de Cristo. O povo celta tinha o costume religioso pagão, como o sábado. Dentro desse conceito existem 8 sábados, também conhecido como a grande roda solar do ano, celebrados a cada ano sobre formas diferentes por quase todas as culturas do mundo, que se originaram dos antigos rituais que celebravam a passagem do ano de acordo com as estações, as épocas de colheita e lactação dos animais. Assim, o objetivo principal dos sábados são celebrações das mudanças da estação do ano. Mas existe uma que é mais importante, chamada Samhain, que significa na língua celta, fim do ano, que marca para o povo celta o fim do ano e o início do outro. O fim do ano para os celtas é no dia 31 de outubro. O primeiro dia do ano é o dia 1 de novembro. O Samhain era celebrado entre o dia 30 de outubro, na virada da noite entre o dia 2 de novembro. Aqui já podemos entender a origem do dia de finados. Essa celebração era sagrada porque os celtas acreditavam que durante esse período, o véu entre os mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ficava estreitos, permitindo assim a comunicação com os mortos. Cada vez mais nossa pesquisa bate com o que Sobrenatural disse. Os celtas acreditavam que a noite de 31 de outubro era a única do ano onde o véu entre os vivos e os mortos ficava mais tênue. Os celtas adoravam o deus Sol, mas no dia 31 de outubro, o sol deixava de brilhar, porque entrava a estação do inverno. Com isso, o sol ficava encoberto. Samhain tinha o seu significado para os celtas de fim de ano, e tinha esse nome dado a uma entidade que era considerada como o deus das trevas. Os celtas acreditavam que durante o inverno, 1 de novembro, o deus do sol era aprisionado por Samhain, os deuses dos mortos e das trevas. Então, no dia 31 de outubro, Samhain reunia todas as pessoas mortas e libertava os seus espíritos. Os maus espíritos tomavam a forma de animais, e os piores dentre os espíritos maus tomavam formas de gato preto,
Outros espíritos se expressavam através dos seres humanos. Para conter a ira de Samhain, os celtas apagavam o fogo de suas casas e entregavam frutas, animais e seres humanos como um sacrifício. As pessoas que eram possuídas pelos espíritos malignos eram atiradas no fogo pelos druidas, sacerdotes dos celtas. Por isso que o povo apagava o fogo de suas casas. Os druidas reuniam o povo para subirem no alto de um monte, em meio ao bosque de carvalho, pois eles acreditavam que os carvalhos eram sagrados. E é o que eu sempre falo. Quando se faz uma pesquisa bem feita, você sem querer acha ligações entre uma e outra, apesar do assunto não ter nada a ver com Illuminatis. Se você lembrar do meu vídeo, A Conspiração Illuminati, você vai lembrar que onde os ex-presidentes, membros da seita satânica, sacrificavam pessoas, queimavam, o lugar onde eles estavam se chamava Bohemian Grove. Era um bosque, um lindo jardim. E você vê que isso já vem de muito antigamente. Esses sacrifícios humanos são coisa muito antiga, não é de hoje nem de ontem. É uma coisa bem do passado, muito antes até mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo. E apesar desse povo ter sido extinto, suas tradições sobreviveram, e muitos malditos líderes políticos, milionários, grandes empresários, continuam cultuando esses mitos. É o Deus deles. Os celtas já naquela época, naquela noite sagrada de sacrifício para eles, já traziam frutas e animais, aqueles que eles consideravam que estavam possuídos. E não pense que isso incluía apenas adultos. Crianças também eram consideradas tomadas pelo demônio. E até os animais não escapavam disso. Eles pegavam todos esses que eram considerados endemoniados e jogavam na fogueira. E depois, os druidas pegavam esse fogo e distribuíam para todas as casas dos celtas, para acenderem suas lâmpadas e lareiras. Dessa forma, esse fogo que para eles era sagrado, afastava os espíritos que ainda vagavam pela terra. Estamos falando aqui de um fogo, vindo de corpo de pessoas sacrificadas. Para você ter ideia de como eram essas outras culturas. Culturas que serviam ao maligno e servem até hoje, através de seus costumes. Isso também impedia que esses espíritos invadissem suas casas e possuíssem seus corpos. Mas ainda assim os celtas temiam que os espíritos se entrosassem e entrassem em suas casas. Então eles se fantasiavam de pele de animais, fazendo com que os espíritos não possuíssem os seus corpos. Daí o porquê das pessoas se fantasiarem no Halloween. O Sabbath e o Samhain é uma celebração milenar, mas até os dias de hoje, essa prática continua porém com outro nome, de Samhain para Halloween. Mas por que esse costume é celebrado até os dias de hoje? Isso é por causa da Igreja Católica. Podemos dizer que a Igreja Católica cristianizou o Halloween desde o tempo de Constantino, que fez o catolicismo a religião do Estado. Os imperadores romanos perceberam que era necessário manter um império unificado onde todas as pessoas seguissem apenas uma religião. Veja que esse é um sonho muito antigo dos senhores do mundo. No caso, era a Igreja Católica foi escolhida. Assim, uma lei foi implementada para forçar as pessoas a seguirem o cristianismo. Só que os ateus e endiabrados daquela época se uniram à Igreja Católica, trazendo suas práticas pagãs, como o Halloween. E a Igreja permitiu esse costume, com o objetivo de instituir uma só religião. Para eles tudo era válido. Além do Halloween, outra celebração costume desse povo pagão era a celebração dos fiéis mortos, em 1800 depois de Cristo. A Igreja Católica estabeleceu o Dia dos Fiéis Mortos, no dia 1 de novembro, para que aquele povo continuasse as suas celebrações pagãs. Mas a missa que se ministrava naquele dia se chamava Halloween, significa no inglês Noite Santa. Com isso, a Igreja Católica criou no dia 1 de novembro, o Dia de Todos os Santos, como justificativa de homenagear as pessoas perseguidas e mortas por amor ao Cristo. Exemplo disso é o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo e perseguiu muitos cristãos antes de se converter. Ele era radicalmente contra o cristianismo. Ele se converteu no dia 2 de novembro, dia de finados. E esse feriado, que foi estabelecido pela Igreja Católica, na verdade foi uma forma de permitir que o povo pagão continuasse cultuando seus deuses secretamente, mas agora dentro da lei disfarçados de cristãos. Foi uma jogada muito esperta. Lembrando que isso é um dado histórico, podem pesquisar que é verdade. Halloween satânico. O dia 31 de outubro também foi uma data escolhida por entidades satânicas, chamada de Sábado Negro. Nessa prática, nos dias 15, antes do dia 31 de outubro e 15 dias depois, ocorre um grande número de pessoas, mais precisamente de crianças desaparecidas, que são sacrificadas em rituais satânicos. Já falamos isso várias vezes, e cada vídeo que fazemos, sem ligação nenhuma, sempre cai a explicação. Os desaparecimentos de pessoas sem explicação pelo mundo inteiro. Há rituais satânicos. E isso já vem desde a antiguidade, você está vendo comigo agora.
Nessa data também a Sociedade Mundial das Bruxas, que é uma entidade neopagã, também fez os seus rituais. Halloween que conhecemos hoje surgiu nos Estados Unidos por volta de 1800. Não tenho muita certeza desta data. É dito que foi por imigrantes irlandeses e escoceses, pois o povo celta é conhecido hoje pelas províncias da Inglaterra, países de Gales, Escócia e Irlanda, que iam de casa em casa para pedir alimento para celebrar seus costumes pagãos. Dizem que quando a pessoa dava comida, eles abençoavam, e quando alguém se recusava a dar comida, eles amaldiçoavam. Por isso os americanos pegaram esse conceito porque acharam engraçado e divertido, e criaram um lema clássico de festa: doces ou travessuras. Com isso, ao passar dos anos, as pessoas, mais precisamente as crianças, se fantasiam no Halloween, com o mais variado tipo de fantasia, saindo de porta em porta para pedir seus doces ou travessuras, e ainda fazem a maior algazarra. Não demorou muito para o Halloween chegar ao Brasil, através das escolas de idiomas, que buscavam uma forma pública de ensinar inglês e ainda ressaltar aspectos das culturas norte-americana e inglesa. É claro que o povo brasileiro comprou essa ideia, afinal os brasileiros adoram exaltar tudo que vem lá de fora. Você vê a quantidade de palavrinhas idiotas que o pessoal fala por aí, americanizando de vez o Brasil. É uma tristeza, por isso que eu não gosto de falar essas palavrinhas aqui no canal. E eu estou fazendo minha parte. Em vez de chamar um cara mal educado de hater, eu chamo de telejumento, uma coisa muito mais nacional. O Halloween virou um mercado muito lucrativo. Não é à toa que a demanda de fantasias, enfeites decorativos, festas temáticas e doces vendem tanto. Já percebeu que por trás dessas datas comemorativas, como o próprio Halloween, o Natal, Carnaval, Páscoa, entre outras, existe um mercado muito lucrativo por trás? Como você pode acompanhar, o Halloween é uma festa pagã que tem um lado obscuro, que é mascarado como uma festa inocente, divertida e engraçada, onde pessoas usam fantasias, batendo de porta em porta pedindo doces ou travessuras. A mídia usa seus veículos de comunicação para promoverem essas festas, a fim de levar uma boa imagem, claro, para lucrar. Em escolas, onde as crianças aprendem uma história distorcida, que é apenas uma festinha comum, que praticamente são obrigadas a irem fantasiadas de monstrinhos, diabinhos e outros seres diabólicos. Não sei se você já passou por isso. Agora o que você vai ouvir é o depoimento de quem mandou a dica, uma experiência própria dele. Mas eu me lembro uma vez, quando eu estava na 5ª ou 6ª série na minha escola, foi promovida uma festa de Halloween, e um dos coordenadores dessa festa era uma professora de inglês. Já vimos o porquê desse fato no Brasil, que os alunos eram obrigados a participar dessa festa pois valia nota. Havia duas opções: ou os alunos participavam da festa se fantasiando, ou os alunos ajudavam na decoração da festa. Eu preferi ajudar na decoração da festa, porque eu não estava a fim de ir. Fala sério, é uma sacanagem obrigar os alunos a ir nisso, e ainda dar nota. Na minha opinião, o Halloween é mais uma prova de que o diabo quer destruir o homem, até porque ele se faz de anjo de luz. Ele vem para roubar, matar e destruir, fazendo de tudo para separar as pessoas dos caminhos de Deus. A prova disso é a origem dessa celebração, é a distorção de sua verdadeira história com o passar dos anos. E isso se lembrarmos do RPG Illuminati, aquela cartinha que se chama Reescrevendo a História. Você vê que bate exatamente com isso. Inclusive a Igreja Católica contribuiu muito para que essa festa se propagasse até hoje, a fim de estabelecer uma só religião e assim criando um feriado, dia 2 de novembro, dia de finados, que na verdade é para encobrir uma farsa de um ritual pagão, que muita gente comemora, mas não sabe o que realmente está por trás. Para finalizar, nosso amigo fecha: não sou religioso, mas como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Espero que para você tenha ficado claro que o Halloween é uma festa pagã, e para você que acredita em Deus e reconhece Jesus como seu salvador, é altamente pecaminoso comemorar essa porcaria de feriado. Esse vídeo acaba por aqui. Ele foi uma dica de Vitor Souza, que merece sem sombra de dúvida seu primeiro selo Pikachu de altíssima qualidade. Ele passa a concorrer a uma lembrancinha do nosso canal agora em dezembro. Sem dúvida, pra mim foi uma dica muito boa de fazer, porque esse mano pensa muito parecido comigo. Ele mandou um resumo de tudo que ele entendeu da sua pesquisa, só não foi mais perfeito porque faltou as fontes. Mas você que quer mandar uma dica, se possível faz como ele, e mande o que você entende do assunto. Dessa maneira é como se eu tivesse uma segunda opinião. E não esqueça de mandar as fontes. Nosso amigo aqui só esqueceu desse detalhe, mas sem dúvida foi uma dica fodástica. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Eu confesso que não sabia desses detalhes do Halloween. Quando eu era criança eu odiava o Brasil, porque não tinha isso aqui. Eu via nos filmes os moleques enchendo o bucho de doce de graça e eu nada. Bom, espero que você tenha gostado. Por favor, não esqueça de dar o like e ajudar na divulgação do vídeo compartilhando. Um abraço e até o próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural.
Ah, você pensou que tinha acabado. Ainda não. Dessa vez não tivemos o selo Intelejumento. Não tivemos ainda o merecedor. Talvez com medo de ganhar seus diplomas aqui. Os telejumentos, como vocês sabem, são aquelas pessoas que ofendem nos comentários, que não sabem comentar sem xingar ninguém. Esses são os telejumentos. Eles ganham o selo e o diploma de jumento aqui. Mas também existe aquelas pessoas que gostam de merda. Elas fazem perguntas tão idiotas que eu olho e digo, não acredito que eu estou lendo essa porra. Chega a dar uma dor. Parece uma coisa irreal. E por isso eu criei um selo especial para elas. Vamos ver aqui alguns dos comentários mais idiotas que eu recebi. No meio dos comentários bacanas, como vocês podem ver aqui, aquela galera que incentiva, que te faz continuar em frente. Mas no meio tem que ter esses daqui. Escutem só. Mano, você só falou o sabíamos. Acredito que aqui ele comeu a frase o que sabíamos. Mas até aqui é nenhuma. Foda vai ser agora. Agora você viajou muito nesse papo de Illuminatis. Caraca, mano, nem tudo é eles. E esse filme que você comparou mostra que você é bem o doidinho. KKKK. E como uma desgraça nunca vem sozinha. O outro comentário consegue ser ainda bem pior do que esse. Eu fiquei até envergonhado por esse cara. Vamos lá. Esse vídeo é um exagero. Como você sabe que estava tocando essa música de Daeyeon Keisha? Você por acaso estava lá, seguindo o raciocínio desse Einstein, para se fazer qualquer matéria investigativa? Na hora do incêndio, seria necessário estar presente. Se você parar para pensar bem nisso, a carreira de investigador duraria muito pouco, não é verdade? Já que você teria que estar presente na hora da tragédia. O que eu tenho para dizer a esse garoto é que é óbvio, meu amigo, tudo que eu falei desse vídeo baseado nas testemunhas que conseguiram escapar de lá com vida. Eu inclusive mostrei o depoimento de uma garota no vídeo, já para que não houvesse esse tipo de dúvida. É incrível que ainda assim se tenha que responder uma coisa óbvia dessas. E é por isso mesmo que eles merecem receber o selo Numeimon de baixíssima qualidade. É uma pena, mas vocês merecem. Eu recomendo que vocês pensem um pouco antes de comentar. Se não, você pode ser um contemplado com um selo Numeimon. E acredite, não é um selo agradável. Pra quem não conhece esse bicho, ele adora fezes, come elas e atira como arma nas outras pessoas. Por isso não achei bicho melhor para representar essas pessoas, já que tem alguns que realmente defecam pela boca como ele. Acredito que ninguém vai gostar de ganhar o selo Numeimon. Agora sim, galera, chegamos ao fim. Um abraço e até a próxima. Sempre encarando o sobrenatural.